Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a Hoje Arte. Hoje a gente vai tratar de um pintor que eu chamei de o pintor desconhecido, né? Ou esquecido. Bem, esse pintor é Gustave Caillebotte, nascido na França em 1848 e morto em 1894. Caillebotte não é um pintor exatamente esquecido, mas ele foi recolocado, digamos assim, muito recentemente. Nós estamos falando ali de 1970, o que para a história da arte é nada, né? Temos 50 anos desde que isso aconteceu. Bem, Caillebotte foi trazido, digamos assim, de volta à reflexão da história da arte, junto com outros pintores impressionistas, e a partir daí ele foi, digamos que, recolocado na história da arte pela sua obra. É muito interessante, é um privilégio a gente estar vivendo esse momento de descoberta, né, de uma certa transformação da história da arte, porque esse é um conceito muito importante, por isso é uma grande oportunidade da gente trazer aqui. A história da arte não é uma coisa morta, é uma coisa viva, ela se refaz, ela refaz os seus conceitos, ela passa a observar de uma outra forma e em Caillebotte, digamos assim que a crítica da arte teve essa oportunidade. Portanto, a gente está vendo um pintor que está renascendo. É um momento muito precioso para nós. Bem, então por que Caillebotte foi essa oportunidade, né, de se rever os conceitos? Porque até então, o que se considerava um pintor impressionista era um pintor que tinha características muito mais, digamos, fechadas do que Caillebotte possuía na sua obra. Ele trouxe, assim, um certo desconforto, porque as obras não se encaixavam. O curador de arte, Kirk Varnedoe, ele nos fala uma coisa muito interessante. Ele nos fala que as obras, de fato, não se encaixavam nas formas tradicionais de entender o período impressionista, né? E assim, elas forneceram um estímulo para as mentes dos historiadores da arte. Então, a partir dessas obras, esse conceito dos artistas foi repensado, porque ao invés de se considerar Caillebotte como um artista meio impressionista, ele foi considerado um artista com características híbridas, né? Ou seja, não era uma perda que ele fosse, entre aspas, meio impressionista, e sim um pintor com características outras. Por exemplo, características mais realistas. O realismo se caracteriza por essa mostra, como a gente vê aqui, de um momento, de um objeto, ou até de uma pessoa, de uma paisagem, muitas vezes, da forma como ela é, sem ser romantizada, né? Sem haver, como a gente fala, nenhuma narrativa, não há uma história sendo contada. É o objeto tal como ele é visto. E é interessante a gente fazer aqui uma separação, porque em geral, quando a gente fala, muitas vezes, essa pintura é realista, é porque ela tem todos os seus detalhezinhos, né, minimamente colocados. Não é esse sentido. O realismo, ele quer apenas trazer a cena, trazer o objeto, sem narrar esse objeto, sem romantizar esse objeto. E nesse sentido, a gente vê, por exemplo, vários trabalhos de Caillebotte, né? Caillebotte também, por isso ele não se encaixava, a obra dele também se encaixa no que a gente chama de naturalismo. Aí sim, o naturalismo, além de ter essa função de trazer o objeto, trazer a cena como ela é, tem também o desejo de investigar, né, como é essa cena. Nesse caso, quando a gente vê então uma obra muito bem desenhada, nos seus mínimos detalhes, a gente pode falar então que se trata de uma obra naturalista, como, por exemplo, essas obras que Caillebotte nos traz, muito interessantes, né? Quer dizer, ele quer investigar de fato esse pedaço de carne, sem nenhuma leitura, sem nenhuma função fora do quadro, né? Então ele tem também essa leitura naturalista. Mas o trabalho de Caillebotte vai muito além disso. A gente tem aqui essa tela um pouco mais conhecida de Caillebotte, muito interessante. Bem, ela foi rejeitada, ela foi de 1875, ela foi rejeitada no grande salão da França, né? O salão anual de arte,
Bem, nós estamos falando ali de Paris do século XIX, que era o centro da arte ocidental, e esse salão de arte era o centro do centro da arte. Então, você ser rejeitado nesse salão poderia ser assim um divisor de águas na sua carreira, né? Aquele que era aceito tinha ali imediatamente, vamos dizer, a sua carreira catapultada. Pois bem, como vários impressionistas, Caillebotte também foi rejeitado porque, segundo críticos da época, essa era uma tela vulgar, né? Em que sentido vulgar? O seu tema não era exatamente como a gente estava dizendo, não tinha narrativa, né? Não é uma cena mitológica, não é uma cena histórica, não é um personagem importante, são trabalhadores. Essa questão dos trabalhadores começa a aparecer e isso causa um certo incômodo, quando não um escândalo, né? Mas Caillebotte dá visibilidade a esses trabalhadores e trabalhadores da cidade. A obra de Caillebotte será muito ligada à cidade, como a gente vai ver. E ele traz esses trabalhadores sem, digamos, narrativa. A gente vê a presença ainda do impressionismo, né, que ele vai sempre trazer, quer dizer, essa questão dessa investigação da luz, de como a luz está incidindo, mas ele deixa que nós façamos a nossa leitura, né? Nesse sentido, ele é um cronista inclusive comparado ali, por exemplo, a Zola, né, na literatura, essa generosidade, digamos assim, de Caillebotte de nos trazer uma cena sem julgar essa cena, né, deixando para nós que a gente investigue o que nós estamos vendo, se estamos vendo trabalhadores focados no seu trabalho, se estamos vendo desigualdades, se estamos vendo apenas um tema, enfim, ele deixa para nós esse julgamento, ele apenas mostra, né? Ele apenas observa e transforma essa observação em pintura. Bem, ainda aqui nos trabalhadores, uma questão muito cara a Caillebotte, que já aparece aqui, é essa questão do espaço, essa questão dessa organização do espaço, dessa arquitetura do espaço. Olha que interessante essa obra. Veja que esse ponto de fuga, esse lugar de observação, que vai ser uma característica muito interessante de Caillebotte, né? Esse lugar inusitado, vamos dizer assim, de observação, ângulos inusitados. Veja como ele está colocado ali, quer dizer, o ponto de fuga une a calçada com a parede, né? Essa é uma questão muito interessante. Essa questão do espaço ressignificado pelo seu próprio olhar, que Caillebotte vai nos trazer, digamos assim, como a gente viu lá, não se encaixa nos impressionistas. Veja que ele recoloca algo, vamos dizer assim, de arrepiar os cabelos dos impressionistas, que é o ponto de fuga. Os impressionistas, assim como outros pintores do século XIX, outros movimentos, queriam se distanciar de tudo que fosse regra chamada acadêmica, né? Então, pontos de fuga, né, linhas ao infinito, era algo impensável, né, para alguém que queria postular uma nova arte. Pois bem, Caillebotte recoloca esses pontos sem absolutamente ser um retorno, né? É uma proposta livre de observação que se encaixa numa leitura moderna, como a que ele traz. Ele está vivendo exatamente uma Paris da Reforma, né? Em 1853, né, quer dizer, pouco depois do seu nascimento, ainda criança, o Haussmann, né, o barão George Haussmann, começa uma obra imensa em Paris que vai dar uma nova cara, um novo significado a essa cidade, na forma que a gente conhece hoje, e Caillebotte está vivendo exatamente esse momento e essa cidade. Então, essa questão urbana vai interessar totalmente a Caillebotte. Ele vai trazer cenas dessa cidade, dessa Paris complexa, dessa Paris que se abre ali para os grandes boulevards, né? Ele vai então ser esse cronista dessa cidade. Assim como Monet, por exemplo, foi um cronista muito mais dos jardins, né? Da natureza, da paisagem, na sua leitura impressionista, Caillebotte vai nos trazer essa cidade, que
que está acontecendo ali depois das reformas de Haussmann. Veja, por exemplo, aqui, né, ele coloca um ponto sempre muito inclinado de observação. As obras dele têm sempre essas linhas cortantes, tem sempre essa questão do ponto de fuga, né, de um ponto inusitado, digamos assim, trazendo essa cidade, trazendo essa nova atmosfera dessa cidade. Olha esse corte, por exemplo, aqui que a gente vê, o canto esquerdo inferior, é um corte que vem da onde, né? Da fotografia. Estamos vivendo também, os pintores estão vivendo esse momento de grande surpresa com os ângulos que a fotografia é capaz de trazer. O irmão de Caillebotte, Mathieu Caillebotte, era fotógrafo. Eles todos tinham uma proximidade bastante grande com a fotografia e foram muito influenciados por esses novos ângulos que a fotografia é capaz de trazer. Aqui temos essa tela, olha que interessante, é quase que uma brincadeira, né, com o ponto de vista desse prédio. Olha essa geometria que surge, essa cidade, né, esse bulevar que surge, esses transeuntes ali, cada um no seu mundo, né, juntando com esse paralelepípedo, enfim, há toda uma geometria em que as pessoas estão incluídas, né? É uma visão de cidade muito particular. E aqui, uma visão também da cidade com personagens muito mais próximos, apesar de distantes entre si, né? Temos aqui personagens, digamos assim, num zoom muito mais próximos. Esse aqui que viemos à direita, cortado, né? Absolutamente não está ali localizado de uma maneira clássica, com posição clássica, né? Ele coloca esse personagem cortado, que vai ter aí essa briga, digamos, de guarda-chuvas, enfim, um recorte muito interessante. Mas, voilá! Era uma única tela, foi uma pegadinha que eu fiz. Olha como essa tela, de fato, é tão rica que parecem duas telas, mas ao mesmo tempo não são recortadas. Ele consegue nos dar dois momentos, né, que parecem independentes e, no entanto, é uma mesma tela que a gente pode dizer cortada ali por esse poste, né, que ilumina essa avenida. Pois bem, é um recorte muito novo. Caillebotte está nos mostrando essa cidade onde, inclusive, as classes começam a circular pelo mesmo espaço, fisicamente, né? É muito interessante porque esses personagens que estão mais à frente, pela indumentária, se vê que são personagens de uma classe mais alta, né, dos que estão atrás. Mas o interessante são os recortes muito ousados que Caillebotte nos proporciona. Veja, por exemplo, eu acho muito interessante, espero que você consiga ver, esse personagem aqui da direita. Veja como o guarda-chuva dele cobre totalmente o corpo de um outro personagem que está atrás, aparecendo somente essa perninha dele, né? Esse Vzinho ali perto do guarda-chuva. Olha que coisa mais interessante. Ao lado esquerdo a gente tem, por exemplo, essa carruagem, né? Que você também só vê a roda. Enfim, ele não tem a economia de fazer os seus recortes. E uma outra coisa também, uma característica dele muito interessante, é que a partir desse ponto de vista sempre inusitado, ele consegue nos dar tamanhos muito variados do ser humano, né? Das figuras humanas. Então, por estar aqui tão na ponta, os outros parecem minúsculos, né? E assim vai, quer dizer, ele recorta, ele transforma os tamanhos, né? Ele transforma um prédio retangular num prédio triangular, enfim, ele está exercitando, né, como é característica dos pintores do século XIX, experimentando todo o tipo de forma. Aqui, uma área bastante nova da cidade, né, a Ponte Europa, e que ele vai então nos trazer mais essa cena urbana livre de comentários, apenas nos mostrando ali essa malha, né, nesse caso essa malha de ferro dessa ponte. Olha esse recorte que interessante, esse cachorro. Veja que momento, né, dessa cidade. Temos ali os transeuntes muito bem colocados e temos esse cachorro justamente perto desse homem que está debruçado sobre a ponte.
E para a gente ver como, por exemplo, outros pintores impressionistas vão retratar essa ponte, a gente tem aqui, por exemplo, esse é mais um quadro dele, né? Olha esse personagem aqui saindo, que coisa interessante, todo em tons de azul. Mas o que eu dizia é que a gente tem, por exemplo, Monet também trazendo essa ponte, né? Ele está focando na estação Saint-Lazare, mas essa ponte que a gente vê aqui à direita é a mesma ponte, a Ponte Europa. Mas veja como Monet quer nos trazer, acima de tudo, a atmosfera, né? E Caillebotte nos traz um instante, né? Nos traz o instante dessa ponte, nos traz a vida pulsando simplesmente nesse momento. Bastante diferente dessa atmosfera de Monet. E mais um pintor também com quem ele convivia, que é Manet, também nos trazendo a Estação Lazare, já de um outro ponto de vista. Veja como essa personagem tem algo que, vamos dizer assim, vai ser ausente em Caillebotte. Ela tem um certo olhar de desafio, né? Ela tem um certo olhar, ela tem uma presença, né, bastante forte, olhando para nós, característica de Manet já de uma forma muito moderna, né? Já com pouco ali delineado de luz e sombra, montando esse rosto muito mais em manchas. Pois bem, é mais uma forma de se pensar, né, para o pintor o que seria então a mesma cena. Bom, aqui nós temos uma outra obra de Caillebotte com esse ponto de vista extremamente alto, né? Como ele consegue transformar a árvore numa coisa plana, né? Ao invés desse sentido tão vertical, né? Não há nada mais vertical do que uma árvore, ele consegue transformar a árvore numa coisa plana a partir desse ângulo tão interessante, né? Tão elevado que ele nos traz. Isso também, segundo Solange Gerard, é a manifestação de uma outra influência, a evocação do estilo japonês num dia de primavera em Paris. Ou seja, ela está dizendo aqui que ele está, digamos que, juntando as duas coisas, né? A influência da gravura japonesa, que os pintores do século XIX estavam sofrendo em Paris, Van Gogh, por exemplo, vários pintores, próprio Degas, enfim, sofrendo ali a influência, sofrendo no bom sentido, né? Se deixando ali perceber e influenciar pela fotografia e pelas gravuras japonesas, que eram muito mais planas, né? O Japão não passou pela história da arte, então passou por outras questões, né? Uma arte ocidental, portanto nos traz uma arte mais plana que vai estar refletida, por exemplo, nessa obra, né? Onde ele consegue então, digamos assim, achatar essa árvore, nos trazendo essa cena tão interessante, tão particular. E aqui uma outra cena igualmente particular. Olha que coisa interessante essa relação do espaço, da arquitetura com as pessoas. Caillebotte transforma os seres humanos, essas pessoas, quase que em ponteiros, né? Quase que em números de um relógio. Ele nos traz essa rotatória, que tem esse aspecto muito novo, né? A gente vê que tem um canteiro aqui à direita que sequer está ainda florido, né? Enfim, e coloca um nome tão interessante, né? Refúgio Boulevard Haussmann, o grande prefeito das reformas. Enfim, um retrato, né, muito interessante desse momento. Solange Gerard nos fala que a cidade é um lugar ambíguo onde as solidões convivem. Será que a gente consegue perceber por que na obra de Caillebotte há esse aspecto que pode nos levar a essa conclusão que ela está colocando ali, das solidões, né, que não convivem? A gente vai pensar um pouco mais sobre isso e vai ver mais algumas obras. Aqui eu trouxe Degas, porque de fato não é só Caillebotte que está pensando esses ângulos inusitados, né, que está recortando as imagens, que está fugindo dessa composição que seria mais acadêmica. Os pintores impressionistas em geral estão fazendo, inclusive Degas, que nos traz recortes interessantíssimos, que nos traz também As Trabalhadoras, né? Degas tem duas séries lindas sobre as chapeleiras e uma outra sobre as passadeiras, enfim, com esses recortes, né? Veja, por exemplo, esse embolar dessas figuras, né? Ele não está preocupado em ser limpo, né? Ele está preocupado em novas proposições, enfim.
São esses pintores que estão experimentando, né, essas novas formas. Bem, Caillebotte era um pintor, era um homem muito rico. O pai dele era de posses, né? A família dele tinha muito dinheiro, a mãe igualmente. Então ele se formou de fato num ambiente muito rico. E quando os pais morreram, né, ambos deixaram as suas heranças. Então ele ficou ainda mais rico. Então os interiores de Caillebotte são interiores dessa classe alta. Mas ele tem assim uma mostra, né, que você vê que fica longe, assim como ele mostra um pedaço de carne, ele mostra os seus interiores, quer dizer, ele está investigando ali muito mais do que demonstrando, né, a sua classe. Ele está investigando essa vida, ele está comentando, ele é um cronista que comenta essa vida. Essa imagem desse personagem olhando para nós é menos comum nas obras de Caillebotte. Em geral, eles estão ali perdidos nos seus mundos. Mas, enfim, trouxemos essa obra, né? E é interessante porque aqui é uma obra dentro da obra, né? É essa mulher, de uma certa forma, convivendo com esse quadro que continua olhando para nós, né? Então, é uma obra, é uma hiperobra, digamos assim, nesses tons de azul, muito interessante. E aqui temos uma outra obra que traz o interior e o exterior, né? Esse homem olhando para fora, novamente, essa cidade que está pulsante, né? Em Caillebotte, ele morava bem ali no centro, ele morava numa mansão que o pai mandou construir, bem ali no centro desses grandes boulevards que Haussmann, né, construiu, enfim. E esse personagem, né, que olha para fora, quer dizer, que está dentro, mas olha para fora, faz com que esse mundo seja invadido, né? Esse mundo da cidade invada, digamos assim, esse mundo particular. Caillebotte vai depois, ele tem uma casa fora de Paris, nos arredores de Paris, e depois ele se retira um pouco mais velho, ele se retira definitivamente para essa vida do campo, nos trazendo então novas pinturas. Mas veja o que eu falava lá atrás, né? Porque o comentário lá da Gerard sobre essa certa atmosfera, né? Essa certa leitura dessa solidão, né? Que ela até chama de solidões. É porque as obras de Caillebotte, muitas vezes, mesmo que haja mais de um personagem, eles não se comunicam, eles estão em mundos separados, né? Então, nos causa essa impressão de fato de um silêncio. Esse silêncio pode incomodar, esse silêncio pode ser da vida, né? Um momento, um instante apenas, mas pode trazer também um silêncio mais profundo, né? Da falta de comunicação entre os personagens. Mais uma vez, Caillebotte deixa para nós essa leitura. Mas veja que interessante esse recorte, que não é uma composição que a gente chama de acadêmica, né, com as suas regras. Veja que esse homem está cortado com um espaço aqui ao lado esquerdo que sobra, né? Ora, a gente quase que tende a ajeitar, né? Se fosse fazer uma foto, a gente quase que tende a ajeitar a foto chegando um pouco mais para a esquerda. Mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em trazer novas abordagens. Aqui, por exemplo, falando em novas abordagens, olha essa obra que interessante. Bem, uma coisa muito interessante, por exemplo, é que essa sala, né, esse ambiente, é aquele mesmo ambiente que os pintores estavam raspando ali o assoalho. A gente vê aqui por essa boiserie, né, que são esses relevos aqui da parede, até pintados de dourado, que se trata da mesma sala, né? Quer dizer, ele na verdade viu os trabalhadores trabalhando ali, deu visibilidade a esses trabalhadores e agora essa sala está aqui. Mas olha o que a gente falava sobre essa, entre aspas, desproporção desses personagens. Olha como a mulher que está mais próxima de nós torna diminuto esse homem que está mais afastado nesse sofá, né? Que é enorme, inclusive, que aparece em outras pinturas, enfim, nesse divã, como ele parece diminuto, né? E como ele está ali ligado à mão dessa personagem aqui. Possivelmente é um casal, mas a mão toca, de uma certa forma, esse homem que está diminuto, cada um no seu mundo, lendo ali
cada um lendo, ele um livro, ela um jornal, enfim. Mas há uma questão muito interessante nessa obra, que é esse recorte dessa poltrona vermelha. Veja que é um pedaço que não, digamos assim, não se explica, né? Não tem função, ele apenas mostra ali essa cabeceira dessa poltrona com um pedaço dessa poltrona, que também, digamos, se a gente fosse fazer uma foto, dá vontade de tirar essa poltrona, porque está, entre aspas, atrapalhando a composição. Não, ele deixa esse pedaço desse vermelho, né, digamos, essa vontade desse vermelho fazendo parte do seu quadro, da sua percepção. No curso Hoje de Arte tem uma aula que eu falo do exercício do e se, né? Que é a gente pensar, por exemplo, numa questão como essa, nesse vermelho que está no centro da obra, e se não houvesse esse vermelho, né? Quer dizer, por que a colocação desse vermelho? Por que essa vontade desse vermelho, né? Porque ele quis trazer essa forma, ele quis trazer essa cor, ele quis tirar essa composição do que seria o esperado. Por isso, esse vermelho está aí. E aqui, esse delicioso momento desse açougue, né? A gente fica sabendo, então, através de Caillebotte, através, então, do seu realismo, como eram vendidos, no caso aqui, um bezerro. Ele era vendido com essa grinalda de flores. Olha que interessante, desse cabide, com essa flor ali no meio, enfim. Essas comidas de Caillebotte, né, são, de fato, uma crônica, como diria lá os especialistas, os teóricos da arte. Aqui as frutas. Um pensador da arte dizia que a suculência das frutas de Caillebotte no seu lençol de papel branco. Bonito, né? Mais uma vez trazendo pedaços aí, sem trocadilhos, da vida, nos mostrando então essas cores, essas formas. Veja a presença das sombras coloridas, né? Tão caras ao impressionismo. Pois bem, elas estão aqui. E aqui novamente esse pedaço de carne, e eu trouxe porque ele tem digamos assim, um sintoma de pintura. Veja se você observa aqui e na próxima obra, que são essas tortas maravilhosas. Essa faixa, né? Essa faixa de cor mais escura, meio cinza, meio marrom, enfim. É a mesma mancha do sofá vermelho, a mesma mancha da poltrona vermelha que a gente via antes, né? É uma necessidade pictórica, né? Ao ver desse pintor de intervir, digamos assim, com essa mancha. Ainda que fosse uma sombra, que tivesse algum tipo de sombra nesse balcão, mas ela está absolutamente competindo, digamos assim, com os outros elementos dessa composição, né? Ela está modificando completamente esse quadro. Eis a presença aí do pintor, da vontade do pintor. Essa tela é interessante também pelo aquilo que a gente falava do recorte. Veja que à esquerda, essa torta aqui, não aparece nada, aparece um pedaço mínimo desse prato, mínimo mesmo, aqui à esquerda, e à direita também um outro pedaço recortado. Ora, talvez hoje em dia ainda, passados 2 séculos, 1 século e meio, talvez a gente não pintasse assim ainda, né? Talvez a gente pintasse as tortas todas localizadas ali ao centro e tal. Bem, e aí então deixei para o final, para fazer um suspense. Por que, então, se diante dessa obra tão interessante que a gente viu de Caillebotte, né? Quer dizer, se ele traz essa leitura que nenhum outro pintor traz, né? Cada um tem a sua particularidade, mas é Caillebotte que nos traz, digamos, essa cidade impressionista, essa cidade dos vários ângulos. Por que então ele foi de uma certa forma esquecido? Porque ele foi lembrado por um outro viés extremamente importante. Aqui a gente vê Caillebotte num autorretrato, interessante porque ele resolve, digamos assim, se colocar com metade mais à sombra, né? Metade do seu rosto está à sombra, mas outra coisa interessantíssima desse quadro, desse autorretrato, é que ele então se pinta nesse ambiente desses quadros, desse cavalete, e se pinta se pintando, né?
Temos aqui então esse jogo aí de cavaletes, de quadros, de sombras, o seu irmão minúsculo, já falamos sobre isso, né? Minúsculo lá ao fundo, que ele corta com o seu braço, né? Mas é muito interessante porque ele está se colocando aqui e esse quadro que aparece ao fundo é esse quadro de Renoir que ele comprou. E aí a gente começa a desvendar o porquê, como eu dizia, né? Ele foi esquecido por um lado e foi lembrado por outro. Caillebotte construiu uma coleção preciosíssima de outros pintores impressionistas. Ele foi um mecenas, ele foi um patrocinador, ele foi, segundo Kirk nos fala, né? Um barqueteiro dos impressionistas. Foi ele que manteve o grupo muitas vezes coeso, né? Que resolveu, digamos assim, várias pendências interpessoais, inclusive. Ele pagou, por exemplo, o ateliê de Monet durante muito tempo. Ele pagou as despesas do Renoir durante muito tempo. Ele financiava as exposições impressionistas. Enfim, ele era um homem fundamental para o impressionismo. E ele então foi muito lembrado por essa questão, né? Por ser de fato esse homem que construiu, que ajudou a construir esse estilo, esse momento, mais do que um estilo, esse momento da história da arte chamado impressionismo. Mas não fica por aí. Ele comprou esse Renoir, mas não só. Ele comprou 19 quadros de Pissarro, um grande pintor também da época. Ele comprou 14 Monets. Ele comprou 10 Renoirs, ele comprou 6 Sisley, ele comprou 7 Degas, ou Degas, melhor dizendo, e ele comprou 7 Cézannes. Comprou também, desculpa, eu esqueci, as compras eu esqueci de mencionar, comprou também 4 Manets. Bem, ele comprou ao longo da vida, né? Não foi um shopping que ele foi. Mas, enfim, além de ser esse grande patrocinador, né, do impressionismo, aglutinador, ele foi um grande curador desse momento. Veja que ele convivia com todos esses pintores, né, se influenciaram ali mutuamente, mas ele convivia também com outros pintores. Mas ele por exemplo, Gauguin, né, que é um grande pintor, mas ele não comprou nenhum Gauguin. Ele soube entender o impressionismo como um estilo, né, como uma proposta, e construiu então essa coleção que é um museu, né? São 68 obras absolutamente coesas, inclusive na sua exceção, que é Cézanne, né? Que não é de fato impressionista, mas é um elo, né, entre o impressionismo e entre a arte moderna. Picasso vai dizer que Cézanne era o pai de todos nós, né? Tem uma ideia da grandeza de Cézanne. Enfim, o valor, né, dessa obra, dessa construção é tão grande que ele acabou sendo colocado um pouco de lado. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, de um quadro de Cézanne, fui fazer uma pesquisa. O último quadro vendido de Cézanne foi ano passado, em 2021, até onde eu pesquisei, comprado por uma família do Catar, né? Tá em moda agora, uma família real do Catar. Bem, foi comprado por 250 milhões de dólares. Um Cézanne. Foi os jogadores de kart. Um Cézanne. 250 milhões de dólares. Ou seja, o valor, claro que não todas as obras têm esse valor, mas também não ficariam tão longe, né? O valor dessas obras é inestimável, né? Esse recorte, esse olho, vamos dizer assim, mágico de Caillebotte foi de uma grandeza tão importante que, de fato, ele como pintor acabou ficando de lado. Mas hoje, por exemplo, a última obra dele já foi vendida por 53 milhões de dólares, né? Quer dizer, o dinheiro é um parâmetro, né? Não é o único, a gente sabe que tem muita especulação, mas um parâmetro para a gente ter a ideia do valor desse pintor e do valor dessa coleção. Bem, essa coleção foi doada à França, que a princípio recusou, depois que ele morreu em 1894, um tempo depois, justamente Renoir estava de posse dessa coleção, né, para uma doação ao governo francês, que recusou.
Recusou porque Caillebotte tinha dado diretrizes, né, que ele não queria que essa coleção se separasse, né, ele não queria que ela fosse pulverizada em museus menores, quer dizer, até isso ele tinha essa consciência. E o governo francês se recusou a princípio. 2 anos depois, parece, algum tempo depois, eles então ficaram com metade dos quadros, nas condições que ele queria, que os quadros não fossem pulverizados por aí, e os outros quadros restantes, foram feitas mais 2 tentativas de venda desses quadros e sem sucesso. Em acho que 1904, 1908, novamente os descendentes tentaram doar esses quadros à França, imagine você, e que ela novamente recusou por essas condições de tê-los que deixar os quadros juntos nessa ideia de coleção. Bem, aí em 1930, 28, a França quis então receber a doação, mas já era tarde, uma instituição americana já tinha então comprado os quadros. A gente não sabe exatamente quais os quadros, mas, por exemplo, esse Manet já seria um quadro talvez de bilhões de reais. E, por exemplo, há uma suspeita porque ele faz esse soldado. Então, ou seja, ele teve bastante contato com esse quadro de Manet, né? Bem, essa foi um pedaço da história de Caillebotte. Inclusive, né, os historiadores hoje se falam que muito há por descobrir. A gente tem aquela história bem assim, quadradinha, digamos, onde ele nasceu, para onde ele foi, mas faltam ainda muitos detalhes da vida de Caillebotte e da sua obra. Mas eu termino com um trecho justamente de Kirk Barnedowey, que é esse curador do MoMA, né? Ele nos fala uma coisa muito interessante. Ele fala que Caillebotte levantou 2 tipos importantes de questões. Por um lado, provocou questões de categoria, parecendo impressionista e acadêmico, parecendo moderno e conservador. A sua arte tinha essa dimensão que saía do que era meramente simplista, ou seja, já não era tão fácil classificar, como ele disse aqui, acadêmico e moderno, conservador e impressionista, enfim, ele está questionando com a sua obra essas categorias. Na década de 70, isso era uma esquisitice única, né? Como eu comentava, quando ele surgiu em 70, ficou ali, mas ele é impressionista ou não é, enfim. Em vez disso, acrescentou-se a uma lista crescente de anomalias, né, como a de Caillebotte, que ameaçavam invalidar a classificação entre vencedores e perdedores da arte no final do século XIX. Essa questão eu achei muito interessante porque, de fato, para muitos era uma questão de vencedores e perdedores do século XIX, ou seja, quem era mais moderno ganhou, de quem era mais acadêmico que perdeu. Essas divisões estão sendo muito questionadas, né? De que a arte que vale é o moderno e o acadêmico perdeu, digamos assim. Isso está sendo muito questionado e Caillebotte é um momento, digamos assim, é um marco nesses questionamentos. Então, é um pintor que tem o seu grande valor pela sua obra e tem um valor também para nós de demonstrar essa história da arte viva, né? Pulsante, que está sempre se reescrevendo, né? Nos trazendo, então, novos parâmetros. Bem, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixe no Instagram. Infelizmente, eu não consegui transmitir ao vivo, mas fica então essa gravação. Mas, por favor, se você tiver algum comentário, acrescente aqui, que vai ser muito interessante. Muito obrigada, até a próxima, que acho que não vai tardar. Acho que quinta-feira que vem a gente traz um novo assunto. Se você quiser também trazer alguma contribuição, fique à vontade. Um abraço. Obrigada.